Olá pessoal, nosso terceiro dia da semana da jurimetria. No primeiro vídeo nós falamos sobre o conceito e a origem da jurimetria. Ontem nós falamos sobre 2 prismas da jurimetria, e como a semana é voltada para a jurimetria aplicada na advocacia, hoje eu vou falar exclusivamente sobre o prisma da jurimetria na advocacia. Na advocacia, a jurimetria ela pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento, diversas áreas de atuação do advogado, e particularmente defendo que a jurimetria é interessante para ser aplicada também por pequenos escritórios ou advogados autônomos como forma de estratégia para cuidar da demanda do seu cliente. O que acontece? A jurimetria ela está sendo bastante utilizada por escritórios que trabalham com advocacia de massa, tem modelo de negócio de advocacia de massa, ou departamentos jurídicos de grandes empresas. Por quê? Eles têm uma demanda muito alta em todo o país. Então é interessante que a jurimetria seja assim aplicada para eles, porque eles conseguem tomar uma decisão, a empresa consegue tomar uma decisão mais estratégica com relação aos custos que estes processos judiciais vão trazer aos cofres da empresa. Então é possível Então a empresa ela consegue identificar que estado lhe dá maior prejuízo financeiro judicialmente, analisando como é que está sendo as decisões em determinado caso. Então, por exemplo, se seu escritório trabalha com uma empresa de telefonia, você pode verificar se o estado da Paraíba ele dá um dano moral mais alto do que o estado de São Paulo, e aí verificar se é mais interessante deixar o processo rolar ou se é mais interessante fazer um acordo já no início do processo e evitar esse prejuízo. Porque quando você acha que analisando um só processo, isso não vai ter tanto impacto. Mas quando você pega uma empresa de telefonia ou um banco e você analisa isso de forma mais ampla, você consegue quantificar o prejuízo que isso pode trazer ou não para o escritório. Para os pequenos escritórios e para advogados autônomos, eu acho também interessante, eu defendo que seja interessante o uso da jurimetria, principalmente se você é um advogado que, assim como eu, gosta de atuar no consultivo e no preventivo, porque você consegue tomar decisões mais estratégicas na demanda de seu cliente. Muitas vezes, por conta de uma cultura que nós temos no país, o cliente chega ao nosso escritório exigindo que seja ingressado num processo judicial. Mas determinada demanda, quando você aplica a jurimetria, aplica a inteligência artificial e a ciência de dados naquela demanda específica, você percebe que se entrar com um processo, ele vai ter um prejuízo muito maior do que se ele fizer uma negociação, uma conciliação, uma mediação ou uma arbitragem, né? Porque vai depender de cada caso. Então é interessante você tomar esse tipo você utilizar a jurimetria nesse sentido. E quando você une a jurimetria com a inteligência artificial e a ciência de dados, e se for interessante entrar mesmo com um processo judicial, porque a outra parte não tem interesse em resolver extrajudicialmente, então você consegue puxar ali uma base de dados, montar sua base de dados e conseguir uma melhor estratégia processual para o seu cliente. Então, a jurimetria, quando aplicada na advocacia, ela é muito interessante, ela é muito favorável, independente do seu modelo de negócio. É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Tchau, tchau, até amanhã.